Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa 11ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. E na aula de hoje a gente vai começar diferente, então para iniciar tem um recadinho aí da professora Eliana. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam curtindo o curso aqui, o uso terapêutico da cannabis sativa, que tem o grande protagonismo da Gabi Dainese, com o grande auxílio da Cris Segato, né? Eu sou a Eliana Rodrigues, que coordeno pela Unifesp, mas realmente a contribuição maior é dessas pessoas, né? Mas hoje eu estou dando uma passada aqui para conversar com vocês, que eu quero divulgar entre vocês uma coisa que, quando tem qualidade, eu acho que é legal a gente trazer aqui para esse público, né? Todo mundo conhece o professor Rafael Mechulam, quem não conhece vai conhecer nesse curso, pelas palestras, né? A grandiosidade dele, assim, o professor Carline no Brasil e ele em Israel, né? A diferença é que o professor Carline não pôde estudar a planta aqui no Brasil, né? Como um fitoterápico, e o professor Rafael, lá em Israel, pôde estudar. Então, isso fez toda a diferença do universo. Por quê? Porque os maiores conhecimentos que a gente tem sobre essa planta e o nosso sistema endocannabinoide vem justamente dessa universidade, dele e do seu grupo de pesquisa. Então, dos seus filhos e netos científicos. Então, a gente já sabe que ele é o principal pesquisador no mundo sobre esse assunto. Bom, e daí? O que isso tem a ver com o que eu vim aqui falar hoje? Eu vim falar que está chegando no Brasil, na verdade já chegou um curso que se chama Medicina Endocannabinoide. Ele tem a curadoria da doutora Paula Vinha, que é uma nutróloga aqui, né, do Brasil, em parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém, que é de onde vem o professor Rafael, e, claro, seus filhos e netos científicos. Então, um deles é o professor Yossi Tan, que é o coordenador desse curso, mas tem muitos outros professores que foram da família, digamos, científica do professor Rafael Mechulam. Então, esse curso, assim, é imperdível, né? Porque, imagina, você não tem que ir para Israel, né, para ter o conteúdo sobre esse conteúdo tão atual, né, e completo sobre esse tema, com as pessoas que mais estudaram no mundo, né, sobre esse tema. Então, é um curso que tem cerca de 9 horas, é dividido em 13 módulos, abordando vários tópicos essenciais, inovadores, e ao final do curso, a pessoa terá que fazer uma prova, né, para ter essa certificação internacional. O bom é que tudo isso também vai ter uma legenda em português, o que já facilita bastante para a gente, né, ter o entendimento, quer dizer, já é um conteúdo novo, denso. Então, em português facilita bastante. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link para as inscrições. Não é um curso gratuito, nem teria como ser, mas é claro que ele tem uma outra profundidade que merece, né? Que a gente, então, quem tem interesse em se aprofundar, por favor, olhe com carinho, não tem como perder. Quem puder, né, fazer esse curso, eu recomendo. Tá bom? Então, quando tiver uma dica muito legal aqui sobre curso, eu vou estar sempre trazendo, porque eu acho que, para além desse nosso curso, que é sensacional, também a gente deve proporcionar, ou, às vezes não a você, mas a um amigo, alguém, um médico, enfim, que você conheça, que pode se aprofundar nesse tema. Nunca é demais. Então, vamos fazer o nosso trabalho de formiguinha. Agora vamos para o curso, vamos para a aula, que está cheio de novidade boa aqui que a Gabi vai trazer. Um beijo para todo mundo. Bom, agora voltando, né, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Gabi Dainese, eu apresento e estou aqui com vocês para dar os nossos recados administrativos, vamos dizer assim, nas aulas. É muito importante esse momento porque os principais recados e o andamento do curso a gente conversa por aqui, principalmente vai tirando aquelas dúvidas que são recorrentes no e-mail.
Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre ansiedade e depressão. Para essa aula, a gente vai receber o Dr. Wilson Lessa, que é um super especialista no assunto, médico psiquiatra. Bem-vindo, Dr. Wilson, mais uma vez conosco. É uma super aula, acho que vocês vão gostar. Também vou aproveitar para convidar vocês, né? Amanhã tem estreia nova na terceira temporada do Canabinal, então tem conteúdo novo a partir das 16h20 lá no canal. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar os vídeos, aquelas coisas que a gente sempre fala, de seguir os dois canais, é muito importante, né? Como eu sempre falo, são cursos que precisam desse engajamento militante de todos para que essa informação chegue a mais pessoas, chegue a mais lugares e a gente assim consiga democratizar o acesso à informação sobre o uso terapêutico da cannabis, consiga derrubar os preconceitos e consiga criar um grupo, né, unido em torno da verdade, né, em cima dessa planta que é tão demonizada injustamente. Então tenham todos uma ótima aula, a gente se vê na próxima quinta-feira. Espero que vocês gostem do conteúdo de hoje e do conteúdo de amanhã também lá no Canabinal. Olá, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, saúde mental, sistema endocannabinoide e cannabis, onde a cannabis pode entrar nessa história toda. Meu nome é Wilson Lessa Júnior, sou médico psiquiatra, professor atualmente na Universidade Federal da Paraíba, no curso de medicina, na disciplina de psiquiatria, e na biomedicina, na disciplina de sistema endocannabinoide e perspectivas terapêuticas com o uso da cannabis sativa, juntamente com a professora Kate Albuquerque. Bem, antes que a gente comece a falar sobre necessariamente a ansiedade, eu quero lembrar para vocês que uma medicação foi lançada no ano de 2007 aqui no Brasil, né, chamada Acomple, era o nome fantasia dela, e o nome do sal é o Rimonabanto, né? E para quem não sabe, o Rimonabanto, ele é um antagonista, né, um agonista inverso do receptor canabinoide CB1. Quando ele foi lançado, a ideia era que fosse um medicamento para diminuir o apetite, para diminuir a gordura corporal, né? Uma droga anti-obesidade, vamos pensar assim. Realmente ele causava diminuição do apetite, fazia as pessoas emagrecerem, mas após pouco tempo de mercado, ele foi tirado das farmácias por conta de efeitos colaterais muito graves relacionados ao sistema nervoso central, principalmente quadros de ansiedade, quadros de pânico, depressão e até ideação suicida e casos de suicídio em pacientes que não tinham histórico pessoal ou familiar de transtornos psiquiátricos. Uma coisa ficou muito clara com essa medicação: a gente antagonizar completamente o sistema endocannabinoide pode concorrer, pode causar uma piora do estado de saúde mental, dentre outras coisas, do quadro de ansiedade. Isso também nos dá uma pista de que a modulação desse sistema pode ser bastante positiva para o alívio, para o controle de ansiedade. Lembrando que das funções do sistema endocannabinoide, nós temos 5 funções principais. Isso já foi hipotetizado ainda em 1998 pelo pesquisador italiano Vincenzo Di Marzo. Relaxar, proteger, comer, dormir e esquecer. Então, quando a gente fala em relaxar, em dormir, a gente está falando de alguma forma num efeito ansiolítico, num efeito de diminuir a ansiedade naturalmente do sistema endocannabinoide. Esse foi um exemplo do que acontece se a gente tentar cortar, tentar antagonizar o receptor canabinoide CB1. Essa senhora simpática é a Jo Cameron, uma escocesa, que há pouco tempo atrás ela descobriu que tinha uma microdeleção no gene que produz uma enzima FAH, que é a enzima que degrada a anandamida, os nossos principais endocannabinoides. A gente tem a anandamida e o 2-AG, os dois principais endocannabinoides. São canabinoides endógenos que nosso próprio corpo produz. Ela descobriu que tinha essa deficiência porque ela foi fazer uma cirurgia no antebraço e ela disse que não sentia dor, né? E o médico anestesista não acreditou muito no pós-operatório, deixou diversas medicações analgésicas para ela, e no outro dia ele viu que ela realmente não precisou usar nada.
Ele ficou curioso, foi investigar ela e acabou descobrindo com outros pesquisadores que ela tinha essa deficiência nessa enzima. Além de não sentir dor, uma das coisas que acontece com ela também é que ela não tem reações fisiológicas de ansiedade. Então, se ela leva um susto, se acontece alguma coisa, ela não tem, o coração não dispara, a mão não sua frio, e ela não tem uma preocupação como as outras pessoas. Isso ocorre provavelmente porque ela tem 2 vezes mais anandamida no seu sangue do que a gente. Então, esse tônus maior do sistema endocannabinoide dela, além dela não sentir dor, ela não tem reações fisiológicas de ansiedade, né? E o marido dela diz que ela também acorda todos os dias com um bom humor, assim, que chega a ser inconveniente, né? Isso mostra que um tônus exacerbado do sistema endocannabinoide pode diminuir muito a ansiedade, a dor, e mostra que essa modulação, né, no rimonabant, você antagonizando o receptor, você fazia a pessoa ficar ansiosa, ter crise de pânico e até ter ideação suicida. Por um outro lado, uma excitação desse sistema endocannabinoide pode causar a pessoa não ter reação fisiológica nenhuma de ansiedade, o que pode, evolutivamente falando, não ser tão bem adaptado. Então, uma modulação, um equilíbrio disso pode ser interessante. E isso que a modulação do sistema endocannabinoide acaba nos mostrando. Pulando um pouquinho mais para frente, esse aqui é um trabalho bem interessante que foi publicado no ano de 2021, feito na Universidade, da USP de Ribeirão Preto, né? E ali eles avaliaram a eficácia e a segurança do canabidiol, né, comparado com o placebo, em profissionais de saúde que estavam na linha de frente dos cuidados da Covid-19. Eles fizeram em 2020, e uma das coisas que interessantes desse estudo é que os resultados apontam uma redução de 60% dos sintomas de ansiedade, 50% de sintomas de depressão e 25% de burnout entre os voluntários que fizeram o tratamento padrão com canabidiol, quando comparados com aqueles que só fizeram o tratamento padrão, ou seja, sem o canabidiol. Os dados analisados indicam diminuição significativa após 14 e 28 dias de uso do fármaco. Tá? Aqui foi utilizado o canabidiol purificado, né, dosagens mais altas, mas é um estudo bem interessante que mostra na prática, e ali com placebo, essa redução da ansiedade, e no caso em profissionais de saúde que estavam na linha de frente do Covid. Falando um pouquinho sobre o medo e a ansiedade, né? Quando eles são experimentados em excesso ou de modo crônico, o medo e a ansiedade podem levar ao desenvolvimento de transtornos mentais, né? Então, a gente sabe que ter medo pode ser evolutivo, tem a sua proteção, a ansiedade também, mas se isso fica exagerado, fica exacerbado, acaba trazendo mais prejuízos do que benefício para a pessoa. Então, assim, dentre esses transtornos relacionados a medo e ansiedade, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade social também, que já foi bastante pesquisado por esse mesmo grupo de Ribeirão Preto, e o transtorno de estresse pós-traumático, que atualmente, pelo DSM-5, o diagnóstico, o Manual Estatístico das Doenças Mentais norte-americano, eles estão classificados em outros grupos, né, os transtornos pós-trauma. Mas aqui a gente vai colocar junto, dado a bastante semelhança que se tem com esses quadros de ansiedade. Os tratamentos dos transtornos de ansiedade, né? A farmacoterapia, a psicoterapia, ou o que é mais comum, a combinação das duas coisas, da farmacoterapia e da psicoterapia. Quanto à psicoterapia, mais comum é a de linhagem cognitivo-comportamental, que tem demonstrado ser útil em boa parte dos transtornos de ansiedade. Quanto à farmacoterapia, os transtornos de primeira linha, a gente tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como, por exemplo, o citalopram, a fluoxetina, a sertralina, né? Também temos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, como a venlafaxina, a desvenlafaxina ou mesmo a duloxetina. E outras opções farmacológicas incluem aí a pregabalina, os tricíclicos, a buspirona, a moclobemida, que é um imal, e os benzodiazepínicos. 40 a 60% dos pacientes continuam com sintomas residuais, né, não aderem ao tratamento ou têm bastante dificuldade em acessar o tratamento.
E quais são os efeitos indesejados aí dos tratamentos farmacológicos? O risco de dependência, quando a gente fala principalmente nos benzodiazepínicos, que dependendo se for benzodiazepínico de meia-vida curta, esse risco é maior do que 40%. A síndrome de abstinência, tá, que pode ocorrer tanto com benzodiazepínico como com os antidepressivos também. Com os antidepressivos, a gente diz que é uma síndrome de retirada, mas tem sintomas bastante inconvenientes que podem ser incapacitantes. As disfunções sexuais, a dificuldade de alcançar o orgasmo, a diminuição da libido, podem ser efeitos colaterais importantes aí dos antidepressivos. Prejuízo cognitivo e psicomotor, principalmente relacionado aos benzodiazepínicos e, em alguns casos, também com a pregabalina em dosagens mais altas. A insônia pode ser um efeito colateral dos antidepressivos, o ganho de peso também pode ser um efeito colateral dos antidepressivos. Isso faz com que a gente realmente pense na necessidade de novos tratamentos ou tratamentos adjuntos para os transtornos de ansiedade. Quanto a canabinoides e a regulação emocional, a gente já viu alguma coisinha quando a gente falou do Rimonabant, quando falou da história da Joe Cameron. Então, os efeitos da exposição a cannabis em humanos no comportamento emocional, de uma forma geral, o que que se percebe? Isso há muito tempo, não é uma coisa recente. A melhora do humor, reduz a ansiedade e proporciona o relaxamento. Desde a descoberta do THC, as primeiras investigações experimentais deste fitocannabinoide focaram na questão do humor e da ansiedade. A ativação, o agonismo do receptor CB1, e lembrando que o THC é um agonista parcial fraco do receptor CB1, assim como a anandamida, que é um endocannabinoide que a gente tem, né, ela é crítica para a regulação dos sistemas corporais para dar sinal à resposta de estresse, essa ativação do receptor CB1. Evidências recentes sugerem que tratamentos que potencializem a sinalização endocannabinoide podem ser promissores para o tratamento do transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo. Quanto à questão da cannabis, a ansiedade, isso aqui é bastante interessante. O uso inicial da cannabis está relacionado à redução dos sintomas de ansiedade. Já o uso crônico e de doses altas de cannabis estão relacionados à piora da ansiedade e até ataques de pânico. Em que contexto a cannabis é utilizada para automedicar a ansiedade ou até onde o uso crônico da planta contribui para o transtorno é difícil discernir nos humanos. E aqui eu tenho uma experiência muito particular que aconteceu em Roraima, quando eu trabalhei por lá durante 18 anos, e há mais ou menos há uns 9 anos atrás, o que tinha lá de cannabis era uma cannabis que tinha um teor baixo de THC. Fizeram análise na época que é uma cannabis que vem da Guiana e que ela chegou ali no século XVII, depois no século XVIII, pelos africanos e pelos indianos, e ela veio muito com esse potencial para o uso médico e uso ritualístico. Fizeram análise dessa cannabis que era plantada na Guiana, ela tinha aproximadamente 5% de teor de CBD e 3% de teor de THC, ou seja, um teor maior de CBD do que de THC, e o THC é um teor mais baixo. E há 9 anos atrás, mais ou menos, começou a chegar a cannabis de facções criminosas que vinham da Colômbia ou mesmo da Venezuela. E aí, esse teor de THC, que era de 3%, e o de CBD, que era de 5%, dessa cannabis que começou a chegar lá, que era um skunk, tinha aproximadamente de 17% a 20% de THC e praticamente nada de CBD. E foi dentro desse contexto que eu vi muitos pacientes começaram a procurar consulta, eram usuários de cannabis, usuários diários, e começaram a utilizar o skunk, que é muito mais potente do que essa cannabis que eles utilizavam antes, e começaram a ter muitas pessoas, muitas crises de ansiedade, crises de pânicos e até psicoses breves. E isso para mim ficou muito claro como que uma diferença do teor de THC e também sem ter o CBD pode cursar com sintomas de ansiedade para as pessoas, né? Então, não é necessariamente que a cannabis causa ansiedade ou diminui a ansiedade, depende muito da dosagem disso também, isso ficou muito claro. E para muitos pacientes a orientação foi, se você não quiser parar de fumar, eu oriento você a ir atrás do que você utilizava antes, que tinha um teor muito menor de THC e um teor maior de CBD. Então, foi uma coisa que foi bastante impactante. Teve muita procura,
logo nessa mudança do padrão da cannabis que chegava lá em Roraima. Quanto ao THC e a ansiedade, né? Estudos laboratoriais em animais comprovam a redução da tensão nervosa, com baixas doses de THC. Então, baixas doses de THC têm efeitos ansiolíticos na maioria das pessoas. A administração crônica de altas doses de THC produz efeitos ansiogênicos, ou seja, aí começa a trazer ansiedade e respostas neuroendócrinas ao estresse agudo. A administração aguda de altas doses de THC, sob condições de alto estresse, aumenta a ansiedade em animais por aumentar a atividade neuronal no sistema límbico, particularmente na amígdala cerebral. E quando a gente pensa em dosagem para humanos, até 7 miligramas de THC é considerada uma dosagem baixa. De 7 a 18 miligramas, uma dosagem mediana. E acima de 18 miligramas, uma dosagem alta. E para se ter uma ideia, se a gente pensa num skunk que tenha 20% de THC, um cigarro de 1 grama, que é 1.000 miligramas, vai ter aproximadamente 200 miligramas de THC. É bastante diferente do que a gente pensar em 5 miligramas de THC, o que costuma ser uma dose padrão para utilizar num paciente que tem ansiedade, ou mesmo num paciente que tenha transtorno comportamental nas demências, que precisa usar um THC à noite para ajudar no sono. Muitas vezes não vai passar de 5 miligramas da dosagem diária de THC. Vejam como acabam sendo bastante diferentes. A deleção condicionada do gene que codifica o receptor CB1, ou seja, você impedir que esse gene produza o receptor CB1, pode ser imposta nos neurônios excitatórios de glutamato, como nos neurônios inibitórios, os GABA, de ácido gama-aminobutírico. O sistema endocannabinoide aparece para amortecer a atividade neuronal em circuitos específicos somente em demanda de estresse. Olha que curioso isso, né? A eliminação seletiva de receptores CB1 em neurônios de glutamato, que são os neurônios excitatórios, o que causa? O efeito ansiolítico dos canabinoides em baixas doses depende da ativação do receptor CB1 nos neurônios glutamatérgicos corticais. Então, o neurônio glutamatérgico é aquele que dá um sinal numa neurotransmissão excitatória. Então, esse efeito ansiolítico tem a ver com essa ativação do receptor CB1, né? Então, a diminuição da liberação desse neurotransmissor excitatório se você ativa o receptor CB1. E o efeito ansiogênico por altas dosagens é mediado pela ativação dos receptores CB1 dos neurônios GABAérgicos no prosencéfalo, né, onde há a diminuição da liberação desse neurotransmissor inibitório. Então, se por um lado a gente tem um efeito ansiolítico, porque você diminui a atividade neurônio glutamatérgico, por outro lado, o efeito ansiogênico, que quer trazer ansiedade, é quando você tem uma dosagem maior e você vai ter uma ativação do receptor CB1 em neurônio GABAérgico, são neurônios inibitórios, e se você inibe o que você inibe, você acaba ativando. Então, por isso que você tem um efeito ansiogênico com doses maiores de THC, porque você vai estar atuando também em receptores GABAérgicos, melhor dizendo, que são os receptores, são os neurotransmissores inibitórios que a gente tem de maior importância no sistema nervoso central. Quanto ao canabidiol e a ansiedade, né? O canabidiol já foi testado em humanos até 1.500 miligramas por dia com bastante segurança, sem ter retardo psicomotor, sem efeitos negativos no humor e sem anormalidade nos sinais vitais, né? Então, isso mostra que o canabidiol é bastante seguro, mesmo em dosagens altas, e sem ter um efeito sedativo a priori, né? Então, é um ansiolítico não sedativo. E ele tem um amplo perfil farmacológico, né? A gente sabe que ele tem uma interação como modulador alostérico negativo no receptor CB1 e CB2. Ele tem uma ação de agonismo no receptor 5-HT1A, que é um receptor de serotonina, e essa ativação tem um efeito ansiolítico muito potente. Inclusive, a buspirona, que é uma das medicações que a gente usa para os transtornos de ansiedade, ele tem essa mesma ativação de receptor 5-HT1A. E também a questão dos receptores TRPV1, né, os receptores vaniloide de potencial transitório. Tudo isso pode ajudar nesse efeito ansiolítico do canabidiol.
Estudos subsequentes revelaram uma curva de um invertido dos efeitos ansiolíticos, né, em dosagens moderadas, mas não em dosagens altas. Isso quando a gente fala em canabidiol purificado. Ou seja, você tem um efeito positivo que você vai aumentando a dosagem, você vai aumentando esse efeito positivo em relação ao controle de ansiedade. Só que se você passa de uma certa dosagem, você começa a perder esse efeito ansiolítico quando pensando no canabidiol purificado, tá, gente? Estudos sistêmicos. Não há relatos de efeitos ansiogênicos por CBD, né? Ou seja, ou tem um efeito ansiolítico ou não tem um efeito ansiolítico, né? A exposição crônica ao CBD, né, mantém os seus efeitos ansiolíticos nesses modelos de sintomas tipo ansiedade. Ou seja, ele não cria uma tolerância, né? O efeito do CBD não causa uma tolerância ou uma perda do efeito ansiolítico ao longo do tempo. A existência de evidências pré-clínicas apoia o potencial do CBD para servir como um efetivo tratamento para os transtornos de ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. Quando a gente fala em pré-clínico, a gente está falando de modelos animais. Uma revisão sistemática de perfil de segurança verificou que o canabidiol é seguro e bem tolerado em seres humanos. Uma médica que faz acompanhamento com pacientes já faz há muito tempo lá na Califórnia, a doutora Bonnie Goldstein, ela chegou a uma conclusão que pacientes que utilizam doses moderadas de THC e fazem paradas intermitentes, algum dia na semana, reportam excelentes resultados. Isso a gente pensa porque o THC, né, o uso contínuo dele, principalmente a dosagens moderadas, que a gente fala acima aí de 7 miligramas por dia, de 7 a 18 miligramas por dia, podem começar a cursar com algum tipo de tolerância. Ou seja, os receptores CB1 começam a ter uma diminuição da sua expressão na membrana celular, e aí você pode começar a precisar de uma dose maior para poder fazer o efeito que tinha antes. Em pacientes com dor, isso é bastante evidente, isso acontece com muita frequência. Que a gente costuma fazer para diminuir um pouco essa tolerância? O paciente faz um feriado terapêutico, ou seja, um dia na semana que não usa um produto com rico em THC, e isso pode ajudar a novamente dessensibilizar os receptores, eles começam a aparecer e você pode novamente utilizar uma dose menor. Então, essa é uma estratégia que a gente utiliza, o feriado terapêutico, para ajudar a diminuir a chance de criar tolerância pelo THC. Quando a gente está falando de tolerância, está falando de THC. O uso de concentrações de CBD para THC de 18 para 1, de 25 para 1 de CBD em relação a THC, durante o tempo de abstinência de quimiovariantes com altas concentrações de THC, minimizou os sintomas de abstinência também por conta do THC em pacientes que estavam usando doses maiores. Pacientes com transtorno de estresse pós-traumático e que utilizaram quimiovariantes com alto teor de THCV, né, que é um outro canabinoide, fitocannabinoide, relatam anedotalmente grande melhora na diminuição da ansiedade e bloqueio ataques de pânico sem causar sedação. Então, parece que o THCV também tem aí uma importância e a gente precisa pesquisar melhor ele para esses casos. Quanto aos terpenos, a gente sabe que os terpenos, os óleos essenciais, eles também têm efeitos terapêuticos, né? E é importante a gente lembrar que o mirceno ele tem um efeito mais sedativo, para a ansiedade pode ser útil. O linalol tem um efeito calmante, também pode ser bastante útil. O mirceno é o cheiro da manga, o linalol é o cheiro da lavanda, né? E o limoneno também tem um efeito anti-ansiedade, que é o cheiro dos cítricos, né, do limão. Eles podem aliviar os sintomas do TEPT. Plantas com altos teores de pineno são contraindicadas, uma vez que os pinenos eles auxiliam na recuperação de memórias traumáticas, o que é o efeito oposto de quem padece de TEPT, está em busca, né, principalmente relacionado ao TEPT. Agora, já para pacientes com TDAH, o pineno pode ser bastante interessante, que ele pode ajudar na consolidação das memórias, na lembrança, na memória de fixação. Essa é uma revisão de um psicólogo canadense, Zach Washington, né, e do médico Marcel Baumiller, né, de 2017, sobre o uso médico da cannabis na saúde mental, uma revisão sistemática. E é interessante a gente lembrar que a gente está 6 anos depois, isso foi feito em 2017, então bastante coisa aconteceu de lá para cá. Surgiu uma revisão bem interessante no final do ano passado, a gente não vai comentar aqui, mas essa de 2017 só para ver como é que estava se pensando há 6 anos atrás. Então, destaques da revisão sistemática é que condições de saúde mental são proeminentes entre as razões para o uso de cannabis medicinal.
Cannabis tem potencial para o tratamento de transtorno de estresse pós-traumático e transtorno por uso de substâncias. O uso de cannabis não aparenta aumentar o risco da pessoa machucar a si mesmo ou machucar a outros, e mais pesquisas e estudos são necessários para caracterizar os impactos na saúde mental da cannabis medicinal. Lembrando que de 6 anos para cá, surgiram estudos bem interessantes relacionados ao transtorno do espectro autista, surgiram estudos bem interessantes relacionados aos transtornos comportamentais nas demências e, mais recentemente, também relacionados a transtornos de ansiedade de uma forma geral. E com olhos full spectrum, né? A doutora Stacy Gruber, da Universidade McLean, que é o hospital psiquiátrico de Harvard, recentemente fez um trabalho bem interessante com óleos full spectrum e com doses baixas de CBD, porque eram full spectrum, não mais do que 30 miligramas de CBD, com bons resultados em pessoas com quadros de transtorno de ansiedade generalizada. Vamos a algumas estratégias básicas aí de tratamento para ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. Então, dosagens orais baixas a moderadas, né, de 2 a 3 vezes ao dia, né, de preferência depois das refeições, porque a gente tem uma biodisponibilidade, uma absorção melhor. Geralmente, é a melhor estratégia para prevenir a ansiedade e sintomas relacionados ao trauma. Muitos dos pacientes se dão bem com preparações dominantes de canabidiol durante o dia, de 10 a 50 miligramas, pensando full espectro, tá? E preparações dominantes de THC antes de dormir, de 5 a 20 miligramas por dia. Às vezes até um pouco menos, vamos puxar até de 1 miligrama até 20 miligramas para o THC à noite. Agora, o ideal é sempre o quê? Você começar em dosagens baixas e ir subindo aos pouquinhos para encontrar aquela dosagem que o paciente sentiu bem e que não tenha trazido muitos efeitos colaterais, né? Então, a regra do start low, go slow, ou seja, comece baixo e suba devagar, é bem interessante quando se pensa no tratamento de canabinoides para ansiedade também. Quanto a outras estratégias de tratamento, a gente vê indivíduos sensíveis ao THC que experimentaram aumento da ansiedade, mesmo com dosagens baixíssimas de THC. Aqui considerar uma tentativa com óleo rico em CBD ou até mesmo um óleo isolado entre 10 a 200 miligramas 2 a 3 vezes ao dia. Isso a gente vê muito na prática clínica. Tem pessoas que provavelmente ou por um polimorfismo genético dos receptores ou por uma questão de uma metabolização lenta do THC, acabam sendo muito, muito sensíveis ao THC. Aí a gente prefere pensar no canabidiol full spectrum, que tem ali menos que 0,2%, 0,3% de THC, ou mesmo isolado, ou às vezes um Broads, que é aquele que tem todos os componentes menos o THC. Então essas são algumas estratégias, algumas dicas sobre transtorno de ansiedade, né? A gente fica aberto para alguma pergunta, eu sei que vocês podem ficar à vontade agora para fazer algumas perguntas. Continuando nas estratégias de tratamento em relação à ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, para pacientes que desejam utilizar canabinoides para ajudar na diminuição dos benzodiazepínicos, é improvável que o uso concomitante aumente o risco de depressão cardiorrespiratória, né? Mas é provável que aumente o efeito ansiolítico e a sedação, o que facilita de começar a diminuir os benzodiazepínicos, né? E uma estratégia importante é nunca tentar diminuir de uma vez os benzodiazepínicos, sempre fazer ali com bastante parcimônia, né, pensando em diminuir 25% da dose a cada semana. Isso pode ser uma estratégia que costuma com bastante sucesso para a gente poder retirar o benzodiazepínico quando começa o uso do canabinoide. Lembrando que o uso prolongado em altas dosagens de cannabis, né, que costumam levar à tolerância, que a gente fala principalmente de cannabis fumado, com alto teor de THC, pode piorar os sintomas basais de ansiedade ao longo do tempo e aumentar a probabilidade de sintomas de ansiedade durante a abstinência também da cannabis. Paciente com níveis mais altos de autonomia e autocontrole possui maior chance de sucesso no tratamento de ansiedade. E pacientes com baixa autonomia e autocontrole falho e história de uso problemático de substâncias requerem um monitoramento próximo.
E para uma reflexão para a gente terminar, talvez seja crucial estudar cada vez mais a questão da diminuição dos benzodiazepínicos, né, como uma estratégia que a gente faz com o uso dos canabinoides, né? A gente sabe que existe um abuso de benzodiazepínicos, né? Eles são medicações que podem ser bem indicadas para um curto período de tempo, né? E principalmente quando associado com outros agentes antidepressivos que seja, mas o uso prolongado dele pode trazer muito mais risco do que benefício. Para se ter uma ideia, na população idosa acima de 60 anos, existe uma contraindicação formal do uso de benzodiazepínicos, mas não é isso que a gente vê na prática clínica. A gente vê muitos idosos que usam benzodiazepínico e às vezes não só um, mas dois benzodiazepínicos. Isso aumenta o risco de quedas, isso aumenta prejuízo cognitivo desses pacientes. Então, eu acho que é um desafio para a gente tentar pensar em alternativas para ajudar nos quadros de ansiedade ou mesmo num eventual quadro já de abuso de dependência de benzodiazepínico nesse público. E os canabinoides, acredito que são bastante promissores para isso, né? Bem, essa foi a aula, uma aula curta, mas uma aula assim que eu acho que é importante sobre ansiedade e cannabis, sistema endocannabinoide. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Pausar. Pode pausar. Eu não estou conseguindo achar aqui onde pausa.